Será que existe alguma semelhança entre uma ciência que se dedica em analisar e descrever o comportamento dos sistemas físicos de dimensões reduzidas, próximo dos tamanhos de moléculas, átomos e partículas subatômicas, e as escrituras sagradas? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Gláucia Pomiglio, bem-vindo de volta ao meu canal e eu desejo um ótimo conteúdo para você. A primeiro momento, é importante deixar claro que, em qualquer momento deste conteúdo, quando for mencionado algum ensinamento das Escrituras Sagradas, eles são livres de doutrina, dogma, religião e qualquer tipo de preconceito, pois somos livres e cognitivamente qualificados para ter e fazer nossas próprias interpretações e experiências. Quando se fala em mecânica quântica, é fundamental primeiramente entendermos o que é o quantum de energia. O quantum é a menor energia que existe no universo, tecnicamente conhecida como a constante de Planck. Tudo que existe na realidade material é feito com quanto de energia. O quantum é a essência da realidade material. Quando você interage com algo ou alguém, em última instância, você interage com a essência dessas coisas. O quantum só existe enquanto houver interação com ele, e ele é uma energia indeterminista. Em outras palavras, o presente não determina o futuro, ou seja, não é porque você não está bem agora que amanhã você não pode estar melhor. Tudo que existe no mundo material é feito dessa essência, o quanto de energia. Vejamos agora em Colossenses, capítulo 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Muito bem. Vejamos agora o princípio de complementaridade da mecânica quântica. O princípio de complementaridade diz que o quanto tem uma natureza ondulatória e corpuscular, ou seja, material. Logo, é onda e partícula, e uma coisa não anula a outra, elas são complementares, pois fazem parte do mesmo fenômeno. Horas. Mas só enxergamos a matéria na macro-realidade. Onde está a onda? E quando se fala de corpo e espírito, onde está o espírito? Vejamos então em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O colapso da função de onda em mecânica quântica, que diz que quando um objeto quântico é observado através de algum instrumento, ele se materializa. O objeto quântico se subordina ao observador. Horas, mas como algo que não existe pode passar a existir? Vejamos Romanos, capítulo 4, versículo 17, como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, ao saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Para o princípio de simetria em mecânica quântica, é que as leis que servem para a fenomenologia quântica também servem para a macro-realidade. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo. Vejamos agora em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. A função de onda em mecânica quântica é um ente matemático. O objeto quântico não é uma coisa. O objeto quântico não tem substância. É uma função de onda, como o próprio nome diz. Ele só passa a existir quando é observado. Função de onda é a maior probabilidade de uma partícula ser observada no espaço. É uma natureza matemática
que dependendo da sua função de onda, você pode ter 20, 80 ou até 100% de chances de encontrar a partícula. Vejamos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O efeito não local em mecânica quântica é quando uma partícula atua sobre a outra à distância e instantaneamente. E para este fenômeno, vejamos Mateus, capítulo 8, versículo 13, onde a cura acontece sem ao menos Jesus tocar ou estar no mesmo local que a pessoa necessitada. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Correlação quântica é uma relação mútua em mecânica quântica e, portanto, o efeito não local não pode ocorrer sem antes haver a correlação quântica. E para a correlação quântica, vamos de Mateus, capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. O emaranhamento quântico na mecânica quântica é o mundo das formas, o mundo das essências, onde tudo já está acontecendo e todas as possibilidades já existem. Tudo já está ali, prontinho, no emaranhamento. Então, quando você observa, ele sai do emaranhamento e passa a existir na sua mente, e da sua mente passa a existir na sua vida, pois tudo que você deseja precisa antes existir na sua mente. Vejamos em Gênesis, capítulo 1, versículo 31 e Marcos, capítulo 9, versículo 23. E viu Deus quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O tunelamento quântico em mecânica quântica é quando a partícula consegue atravessar obstáculos. Portanto, quando a partícula chega na menor dimensão de Planck, ou seja, diminui o espaço para ela vibrar, ou quando precisa jogar uma bola de um lado do muro para o outro lado, por exemplo, é necessário energia suficiente para que isso aconteça. Pois bem, se a partícula está sem energia, ela desaparece e vai buscar energia em outro lugar, chamado por muitos físicos de vácuo quântico ou energia do ponto zero. Veja em Atos, capítulo 8, versículos do 26 ao 40, onde Filipe ajuda o eunuco em sua leitura e depois disso desaparece de um lugar e reaparece em outro. Efeito Zenão quântico. Efeito Zenão quântico na mecânica quântica é quando se observa incessantemente um objeto quântico em um espaço de tempo muito curto, e dessa forma o objeto retorna ao seu estado de superposição. Em outras palavras, o processo de materialização leva mais tempo. Vejamos em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Todos os experimentos e os princípios mencionados neste vídeo, caso você ainda não tenha assistido, estarão disponíveis na descrição deste vídeo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.